declaração polêmica na política. O ex-procurador Deltan Dallagnol afirmou que setores da esquerda estariam se afastando de Alexandre de Moraes, e isso já tá dando o que falar. Oh! A fala gerou repercussão e dividiu opiniões nas redes. Agora eu quero saber de você. Faz sentido essa leitura ou é só narrativa política? Comenta aqui embaixo tua opinião. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque aqui o debate é direto. A esquerda inteira abandona Moraes nas redes depois de ele trair Lula. Você ouviu certo e eu vou te mostrar o que isso significa. E vai imaginando aí, me dizendo nos comentários se você entendeu o quanto ultra mega blaster isso é para os avanços contra Moraes. E presta atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é o website mais improvável do Brasil falando mal do Alexandre de Moraes. É tão improvável que você vai precisar reler para acreditar. E um spoiler aqui para você. É um dos sites mais lulistas que existe, um blog raiz da extrema esquerda lulista. E ele está agora publicamente cravando que o Moraes virou um pária para a própria base da esquerda. Lê aqui comigo então a manchete que o Brasil 247 publicou. Esquerda abandona Alexandre de Moraes. Presta atenção, respira, entenda. Esquerda abandona Alexandre de Moraes nas redes após o ministro se unir a Alcolumbre contra Jorge Messias. Gente, eu me recuso a chamar esse blog de veículo de mídia. O Brasil 247, ele é um site lulista raiz, que defende o Lula com unhas e dentes e que vive para atacar a direita. Ele mentiu e atacou a Lava Jato ao longo de toda a história, até não poder mais em toda a operação. E agora ele está cravando publicamente que a esquerda abandonou Alexandre de Moraes. Olha, isso aqui não saiu na Folha, não saiu no Globo, não saiu no Estadão, saiu no Brasil 247, uma voz central da esquerda lulista militante. E olha aqui o tamanho do estrago que ele descreve. A rejeição do nome de Jorge Messias ao STF provocou uma forte repercussão política que agora transborda para as redes sociais, onde setores da esquerda passaram a criticar abertamente o ministro Alexandre de Moraes. O episódio marca uma inflexão relevante no ambiente digital, indicando desgaste na base de apoio que historicamente sustentava, politicamente é claro, o magistrado, que é um político de toga. Bora ver aqui agora o que alguns perfis lulistas estão dizendo sobre o Moraes, que até ontem era o grande defensor da democracia, herói nacional, e no final eu vou te deixar aqui a revelação, a conclusão mais surpreendente. Dá uma olhadinha aqui no que disse Beta Bastos. Disse, aspas, eu fui contra a Malu Gaspar muitas vezes. Acho sim que ela exagera em várias análises, mas, desta vez, preciso reconhecer, ela tem razão. Em outro perfil agora, lulista, olha aqui, Vitor Garcia. Tá até bloqueado aí, ó. Ele foi mais cru. Eu já bati muito na dona Gaspar, mas ela não está mentindo nessa aqui. Tem muita gente em Brasília contando a mesma história. Um papelão do seu Xandão contra o cara que derrubou a lei magnésio dele. Agora veja aqui um outro perfil aqui, ó. O Rodrigo Veloso. Todos os jornalistas de todos os veículos que estão apurando o que aconteceu já descobriram o grande motivo da rejeição de Messias. Inquérito do Master. E a conclusão final, gente, aqui do Brasil 247 é a cereja do bolo para entender isso aqui, ó. Veja o que está acontecendo. O conjunto dessas manifestações, eles abordam aqui várias, revela uma mudança de humor entre setores da esquerda nas redes, que passam a questionar a atuação de Alexandre de Moraes em um momento de forte tensão institucional. O episódio amplia o debate sobre o papel do STF, as relações entre os poderes e os limites da atuação política dos seus integrantes. Reconheceram, enfim, a atuação política dos ministros, né? Pois é, 247. Mais do que um episódio isolado, a crise envolvendo Jorge Messias passa a ser interpretada como parte de um rearranjo mais amplo de forças em Brasília. Aqui eles estão falando a real. O que importa para eles? O que eles estão lendo é Alexandre de Moraes não é mais aliado de Lula. Passou a ser nosso inimigo. E com reflexos diretos no ambiente político e digital. Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito do 8 de janeiro, ex-herói da esquerda, deixou de ser
intocável na esquerda. Então, Alexandre de Moraes agora é odiado pela direita, enrolado no Master e desde então alvo da grande mídia, investigado pelo indobrável André Mendonça e agora detestado até pela esquerda. Lula rompeu com ele. Moraes está se isolando mais do que nunca. Vejam, ele não tem a direita, ele não tem a esquerda, ele não tem Lula. Quem que Moraes ainda tem, hein? Ele tem uma parte do Supremo e tem o centrão com Alcolumbre. Cada vez mais isolado, cada vez mais fraco. E você sabe o que isso significa. O escudo do Moraes está cada vez mais fraco e ele cada vez mais vulnerável. Tropas inimigas se acumulam. Veja depois o meu primeiro vídeo de hoje e o vídeo de ontem, em que eu mostrei que está começando uma guerra contra Moraes que pode ter como adversário até a Polícia Federal. E isso, gente, pode ser um checkmate. Agora eu quero ver a sua opinião. O que você achou de ver o Moraes sendo detonado pela própria esquerda nas redes sociais? Conta aí pra mim nos comentários se isso surpreendeu você. A recente declaração de Deltan Dallagnol sobre um suposto afastamento de setores da esquerda em relação ao ministro Alexandre de Moraes reacendeu o debate político no país. Afirmações desse tipo costumam gerar forte repercussão, principalmente porque envolvem figuras centrais do cenário institucional brasileiro. É importante entender que esse tipo de fala faz parte do jogo político. Lideranças frequentemente interpretam movimentos e posicionamentos de diferentes grupos de acordo com suas próprias leituras e estratégias. No caso de Alexandre de Moraes, sua atuação no Supremo Tribunal Federal tem sido marcada por decisões de grande impacto, especialmente em temas sensíveis e de alta visibilidade. Isso naturalmente gera apoio de alguns setores e críticas de outros. A ideia de que há um afastamento ou mudança de postura dentro de determinados grupos políticos é algo que precisa ser analisado com cautela. Nem sempre há evidências claras de uma ruptura, e muitas vezes o que existe são divergências pontuais ou mudanças de discurso em contextos específicos. Além disso, o ambiente político atual é altamente dinâmico. Alianças, críticas e apoios podem mudar conforme os acontecimentos e interesses envolvidos. Outro ponto relevante é o papel das redes sociais na amplificação dessas declarações. Uma fala ganha diferentes interpretações, cortes e repercussões, muitas vezes aumentando a polarização. Por isso, é fundamental analisar o contexto completo e não apenas trechos isolados. Do ponto de vista institucional, o Supremo Tribunal Federal continua sendo uma peça central na estrutura do país, e seus ministros frequentemente estão no centro de debates políticos. Isso faz com que qualquer comentário envolvendo essas figuras tenha grande impacto. No fim das contas, a declaração de Dallagnol levanta mais perguntas do que respostas e abre espaço para diferentes interpretações. E agora eu quero saber de você. Existe mesmo esse afastamento ou é apenas narrativa política? Como você vê o papel de Alexandre de Moraes hoje? Comenta aqui embaixo. Já curte o vídeo? Se inscreve no canal? Compartilha. Porque aqui você acompanha os bastidores da política com análise e debate.